E finalmente ele chegou, nação. Vitor Pereira já é o novo técnico do Flamengo, vai ser apresentado hoje, vai ter a coletiva de apresentação hoje às 2h da tarde. E o Mengão começou a temporada 2023, ele já realizou o primeiro treino, o Vitor Pereira já realizou o primeiro treino com o Flamengo e os jogadores do Flamengo ficaram impressionados com o estilo de treinamento do Vitor Pereira. Nós vamos analisar aqui os comentaristas do programa do SBT Esportes falando referente os novos reforços do Flamengo e a temporada 2023. O Flamengo está na expectativa do Mundial de Clubes, faltam apenas um mês, nação. Um mês para o Mundial de Clubes, vamos dizer assim, exatamente 28 dias para o Mundial, porque dia 1º começa o Mundial de Clubes em Marrocos. E a grande final será no dia 11 de fevereiro. O Flamengo já tem o primeiro reforço do ano, que é o Gerson. Essa semana também o goleiro Rossi vai acenar com o Flamengo. E também o Quinteiro, que está em tratativas aí com o Flamengo. O Flamengo pode ter o Quinteiro também como reforço para a temporada 2023. Então, nação, chega aqui, deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações para você receber todos os vídeos e notícias do Mengão no seu celular e no seu computador. E antes do vídeo, eu quero apresentar para você uma oportunidade para você que quer fazer uma renda extra de R$3.000 a R$5.000 utilizando o celular e uma conexão com a internet. Você vai clicar no link que está na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, onde você vai aprender tudo referente a essa oportunidade para você fazer uma renda extra de R$3.000 a R$5.000, como eu falei, utilizando o celular e uma conexão com a internet. Clica lá, confere, não é golpe, não é fraude, aproveita essa oportunidade enquanto ela estiver no ar, tá certo, nação? Lembrando, conhecimento vale mais que dinheiro, então aproveita para logo nesse início de ano você aprender fazer essa renda extra aí com o seu celular, tá bom, nação? Vamos pro vídeo de hoje, crédito, vou deixar o canal SBT Esportes, link na descrição. Vamos então para as notícias do Mengão logo cedo aqui no nosso canal. O torcedor do Flamengo está cheio de presentes para 2023, além da chegada do técnico Vitor Pereira. O clube, enfim, acertou a contratação do Gerson, que era o que a galera rubro-negra queria. A reportagem é de Alcilene Brito. 2023 já começou animado para o rubro-negro. E quem já está no Rio para assumir finalmente o comando do Fla é o técnico Vitor Pereira. Nesta segunda, o avião que trouxe o novo treinador chegou bem cedo na cidade. No desembarque, Vitor Pereira disse em entrevista à TV Fla que já se sente pronto para o novo desafio. É uma grande alegria, não é? Uma grande alegria estar aqui e é com muita satisfação que aceitamos este grande desafio com responsabilidade, com compromisso e prometer o nosso trabalho, o nosso melhor, não é? Retribuir com trabalho esta confiança que o clube depositou no nosso trabalho. Esses grandes desafios que temos pela frente que me trouxe ao Flamengo. E ainda comentou a vantagem de já ter enfrentado o clube que irá treinar. 10 meses no Brasil permitiu-me ter outro conhecimento das equipas e do Flamengo também, não é? E do conhecimento dos jogadores. Portanto, isso é uma vantagem que eu, sinceramente, quando há um ano atrás não tinha, mas que neste momento tenho. Vitor foi recebido pelo preparador físico Mário Monteiro e também pelo auxiliar técnico Rui Quinta. Ambos já tinham começado o trabalho no Ninho do Urubu. O Flamengo folgou nos dias 31 e 1º devido às festividades de fim de ano. Vitor Pereira ainda não tinha se juntado ao grupo porque estava com um contrato com o Corinthians até o último dia de 2022. Mas, nesta segunda-feira, assumirá de vez o comando do time. Além dele, o primeiro reforço do Fla e um dos nomes que mais mobilizou os rubro-negros, Gerson, também já está nas terras cariocas e demonstrou alegria em retornar ao clube querido. O jogador foi recebido por alguns torcedores e já tem exames marcados para esta segunda-feira. O atleta deve assinar contrato de 5 anos em seguida. Hoje, o restante do grupo volta aos treinos com um calendário bem apertado, já que no próximo mês o time disputa o Mundial de Clubes. Quem retorna logo mais é o quarteto, que teve férias depois de disputar a Copa do Mundo no Catar. O Fla faz sua estreia pelo Carioca diante do Audax no dia 12 de janeiro no Maracanã. Agora começa o ano, a temporada do Flamengo com o técnico que vai comandar a equipe, o elenco completo, Vene Casagrande. Ele tem a vantagem da manutenção, de já conhecer o elenco e não precisar entrosar o time, já que todo mundo já se conhece e os jogadores
são praticamente os mesmos, mas tem um reforço aí do Gerson. Boa tarde, feliz ano novo para você, pro TF também. Olha, Flavinho. Boa tarde, Flavinho, feliz ano novo para você, feliz ano novo ao TF, Valeu, boa tarde. Agora de maneira oficial, ano novo, e também técnico novo, ele chegou, e eu gostei do discurso dele na chegada, mostrando que conhece o elenco. Ele, Flavinho, na minha opinião, ele vai ter tudo à disposição para fazer um grande trabalho. Só vai depender dele. Ele tem um elenco maravilhoso, um elenco vencedor, porque a diretoria conseguiu manter o elenco vencedor de 2022. Tem a chegada do Gerson, que é um baita reforço. A gente pode até falar sobre isso aqui depois, que se não fosse a chegada do Soares ao Grêmio, para mim seria a contratação até o momento no mercado de transferência do futebol brasileiro. Então ele tem tudo à disposição dele. Ele não vai poder reclamar de nada. Ele só não vai ter muito tempo para preparar a equipe para as principais competições nesse primeiro semestre. Ou seja, hoje é dia 2 de janeiro, certo? Isso. O Mundial começa no dia 1º de fevereiro. Ele tem cerca de 30 dias para preparar a equipe. Só que a gente está falando de um time que já está montado. Eu acredito que o Vitor Pereira não irá fazer muitas mudanças, mas isso é uma opinião minha. A gente tem que aguardar. Será que Gabigol e Pedro vão jogar juntos? Qual será o esquema tático que ele vai utilizar? Então, isso a gente vai ver com o passar do tempo. Mas o Vitor Pereira ele vai ter tudo à disposição dele. Estrutura, elenco bom, enfim, salário em dia, suporte da diretoria, porque o Marcos Braz, em conversa comigo, já disse que vai ajudar nos bastidores, que isso vai ser necessário, porque o Vitor Pereira é um técnico que gosta de falar bastante. A relação com o elenco é algo que ainda me deixa com o pé atrás, mas eu estou confiante para a chegada do Vitor Pereira. Nas finais contra o Flamengo, na Copa do Brasil, ele mostrou que sabe de futebol, de esquema tático. Porque o Corinthians foi melhor que o Flamengo, apesar do título do Flamengo. E, inclusive, isso foi um dos motivos que fez a diretoria ir atrás do Vitor Pereira. Então, agora é esperar para ver o trabalho do português à frente da equipe rubro-negra. TF, e ele disse que o principal motivo foi a oportunidade de conquistar títulos esse ano. Eu fico pensando, qualquer treinador aceitaria um convite do Flamengo hoje, porque sabe que vai encontrar um elenco que chega, pelo menos como favorito, para ganhar a Carioca, a Copa do Brasil, o Brasileiro e Libertadores. Tudo bom, TF? Boa tarde, feliz ano novo para você. Feliz ano novo, Flavinho, Vene, galera que está acompanhando o nosso programa em casa. Ele chega com pressão. É aquilo que a gente tem conversado, né? O Flamengo terá o Mundial de Clubes. Se chegar na final e perder para o Real Madrid, beleza, Real Madrid, time espanhol, grande. Mas se ele não chega nem à final, já é a primeira crise que pode acontecer no ano, né, Vene? Tem esse grande detalhe. É uma pressão inicial por causa do Mundial de Clubes. Mas ele já tem uma vantagem, tem um elenco, conhece os jogadores, isso que já foi falado, e ele tem que ser, nesse primeiro momento, eu acho que ele não pode ser tão ousado. Ele tem que ser mais tranquilo, pés no chão, vai colocando a maneira dele de jogar esporadicamente, jogo a jogo, competição a competição. O Campeonato Carioca, certeza que na primeira partida o Flamengo não deve colocar sua força máxima, até mesmo porque serão só 12 dias de uma pré-temporada ali com o Vitor Pereira, e ele deve fazer ali pelo menos 1 ou 2 jogos antes do Mundial de Clubes. E ele vai ter como escalar o time. Se ele fugir muito do que foi o Flamengo vencedor do Dorival Júnior com o time principal, eu acho que já será um erro. Ele pode ir fazendo essas alterações no decorrer do tempo. Não tem que ser aquele técnico para mudar tudo, uma coisa que já estava dando certo, que o Flamengo ganhou Libertadores e Copa do Brasil em pouco tempo. Se ele fizer isso e acontecer algum revés, aí as coisas podem complicar para o Vitor Pereira. Acho que a princípio agora, nesse primeiro momento, não é hora de inventar, né? O time que exatamente. Tá ganhando, até porque deixa o pessoal como tá. O time português que passou por aqui e inventou, não deu muito certo. Não deu Apesar certo. de ele ter ficado 6 meses à frente do Flamengo, eu acho que o Flamengo deu muitas oportunidades ao Paulo Souza, mas o Paulo Souza é um exemplo ruim do que o Vitor Pereira pode pegar para ele. É um aprendizado. Ele pode olhar e falar, opa, o que o Paulo Souza fez aqui não deu muito certo, o que o Dorival fez aqui, o que o Jorge Jesus fez aqui, o que deu muito certo. Por falar em Jorge Jesus, o Vitor Pereira chega ao Flamengo com o aval dele, né? Porque o Jorge Jesus já elogiou bastante o técnico Vitor Pereira, que é bom treinador, mostrou isso, Flavinho. Agora, se vai dar certo ou não, a gente não sabe, entendeu? Porque o Domenech, por exemplo, chegou aqui com o aval do Pepe Guardiola e não deu certo. Aí é só o tempo mesmo. Por falar em inventar, esse inventou bastante, né? O Domenech talvez tenha sido o técnico que mais tem inventado no Flamengo nos últimos tempos. Discordo, acho que o Paulo Souza inventou. Gente, ainda o Paulo Souza botou o Everton Ribeiro de lateral. O problema do Domi, aí a gente pode até falar aqui futuramente, mas ele não teve muito tempo, enfim, sofreu também com a Covid na ocasião. Enfim, Domi é passado, Paulo Souza é passado, acho que o Vitor Pereira, ele vai ter total condição de fazer um grande trabalho pelo Flamengo. E repito,
não é a primeira vez que o Flamengo tenta a contratação do Vitor Pereira. É a segunda vez. Dessa vez conseguiu. Na primeira não conseguiu. Falasse do Gerson, para passar para o pessoal de casa, já está assinado, o que falta para assinar? Ele está no Rio de Janeiro, qual o processo para essa assinatura sair? Venê, o drone do Venê, o que pode passar? Que pé tá essa contratação? É o famoso só falta assinar, tá? A documentação tudo pronta. Faltava antes, na parte da manhã, a última vez que eu tinha falado com uma pessoa do Flamengo, faltava a assinatura do departamento jurídico, do diretor jurídico na assinatura desse contrato. Gerson vai ter contrato com o Flamengo válido por 5 temporadas. Se você quiser, Flavinha, a gente pode falar aqui também como que o Flamengo vai pagar e quanto o Flamengo vai pagar para ter Gerson ao Olympique de Marseille. Passa pra gente. Lembrando, o Flamengo já era dono de 20% desse atleta. E o Olympique 80%. O Flamengo vai comprar esses 80% por 15 milhões de euros e esse valor será pago de forma parcelada durante 5 anos, que é o tempo de contrato do Gerson com o Flamengo. Baita negociação. Além disso, tem 1 milhão de euros que o Flamengo pode pagar ao Olympique por metas. E como é que funciona isso? Vamos lá para vocês prestarem atenção porque é muito detalhe. É meta por título e cada título vale 500 mil euros. Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. Se esse ano o Flamengo ganhar Copa do Brasil e Libertadores, por exemplo, já bate a meta. E aí ano que vem, nos próximos anos, não precisa mais fazer isso. O limite é de 1 milhão de euros, entendeu? E cada título vale 500 mil euros. É basicamente o que o Flamengo fez com o Everton Cebolinha no Benfica. É algo padrão do Flamengo. É meta por título. Não é meta pessoal do jogador por disputar um número determinado de partidas. Não é isso. É meta por título. Flamengo ganhou uma Copa do Brasil, paga 500 mil euros ao Olympique de Marseille. Ganhou um Brasileirão, paga 500 mil euros. Se ano que vem, se esse ano ganhar esses dois, já bate a meta. Esse ano só ganhou o título, paga 500 mil euros. Se ano que vem ganhar mais um, aí paga mais 500 mil euros. Mas o limite de meta é 1 milhão de euros. Ou seja, totalizando, pode chegar a 16 milhões de euros na compra de 80% do Gerson. Para mim, uma baita negociação. Tem tudo para chegar. Tem pergunta aí para vocês, hein? O Venê e para o TF. Quero que responda também. O Gerson já chega para ser titular, TF? Sim. Segura essa aí. Sim, sim. Num time que está arrumadinho, tudo encaixado. Tem Vidal pedindo passagem também, o Thiago Maia, o João Gomes, que terminaram bem a temporada. Pulgar. Até mesmo pelo peso, por já conhecer a camisa do Flamengo, por não ser o jogador que estava de férias, ele estava treinando normalmente com a camisa Olympique. Talvez ele seja o jogador hoje melhor preparado fisicamente que o Flamengo tenha no elenco, por ele estar já rodando a temporada. Eu entro até no que a gente conversou semana passada aqui no canal. Eu colocaria o meio-campo do Flamengo com o João Gomes, o Gerson e o Arrascaeta ali um pouco mais à frente. Seria o meu time com o Everton Ribeiro fechando ali o quadrado e com Pedro e Gabigol. Seria esse o meu Flamengo. Tiraria hoje. O Thiago Maia, então. Tiraria o Thiago Maia. Tiraria o Thiago Maia. Porque não tem como o Gerson, pelo que ele joga, só se ele desaprendeu a jogar lá na França, o que eu acho improvável que tenha acontecido. Mas o Gerson bem, fisicamente, bem tecnicamente, não tem como você não colocá-lo como titular no Flamengo. Venê, qual deve ser o time para começar o Mundial com o Gerson? Tem Supercopa contra o Palmeiras? Olha, Flavinho, tudo que a gente conversar aqui é na base da opinião, na base do achismo, porque a gente está partindo do princípio que o Vitor Pereira irá manter o time titular que o Dorival terminou a temporada 2022. Eu acho que não será desse jeito. Eu acho que a partir do momento que muda o treinador, começa do zero. Ninguém mais tem vaga cativa no time titular, nem mesmo o Gabigol. Estou dando um exemplo. Tá? Se o Vitor Pereira definir que Gabigol é reserva, ele é treinador, não tem jeito. Ele é maluco, tudo bem. É uma opinião dele. Mas eu acho que um investimento como esse, o Flamengo está tirando 16 milhões de euros para comprar o Gerson. Para mim, ele chega com status de titular. E aí, se você me perguntar, se a gente partir do princípio, no lugar de quem no time que terminou a temporada passada, para mim, na vaga do Thiago Maia. Eu acho que o João Gomes mostrou muito mais regularidade do que o Thiago Maia. O Thiago Maia jogou muito bem, mas no segundo semestre. O João Gomes jogou muito bem a temporada inteira. E a gente está falando de um jogador, embora que seja jovem, uma maturidade absurda. E ele, ao lado também do Gerson, tem muito mais a crescer. Fala, Pé. Tem um detalhe sobre o Vitor Pereira, e que a gente está falando dessa questão de adaptação. Quando ele chega no Corinthians, ele tem uma maneira de jogo. Ele não consegue ter bons resultados, ele começa bem, depois dá uma queda. A partir do momento que ele começa a adaptar o seu estilo de jogo aos jogadores do Corinthians, ele muda. Ele se enrola com o Roger Guedes, sim, não sabe onde escalar. E no Flamengo,
ele tem que fazer a mesma coisa, se adaptar ao estilo do Flamengo, ao estilo de jogo. Você não podia passar despercebido, porque no Corinthians ele já fez algo semelhante, né, para conseguir os resultados. E sobre o João Gomes também tem um detalhe interessante. O João Gomes tem um poder físico muito forte, muito grande, assim. Jogador de imposição física, muito além do Thiago Maia e do Gerson também. E ele vai ter que ser um jogador um pouco mais preso, vai ter que ficar um pouco mais de primeiro volante. Com o Thiago Maia ele sai um pouco mais e o Gerson vai fazer esse papel de segundo homem do meio campo. Tem tudo para render muito bem o meio campo do Flamengo. E Flavinho, quando a gente diz que o Gerson é um coringa, de fato ele é um coringa, porque ele pode fazer a função que hoje o Arrascaeta faz. Sim. Ou o Everton Ribeiro jogar um pouquinho mais avançado. Não é minha posição preferida para o Gerson. Para mim, minha posição preferida é de segundo volante. Aquele tradicional camisa 8. E por falar em camisa 8, ele não vai utilizar a camisa 8, tá? Essa informação foi publicada primeiro por Gabriel Paparazzo. Ele vai usar o número 20 no Flamengo. Muita gente achava que o Thiago Maia ia dar o número 8 ao Gerson. Isso não vai acontecer. Mas voltando a falar do Gerson posicionamento, ele como segundo volante rende muito mais. Mas eventualmente, caso o Vitor Pereira precise, ele pode fazer essa função também um pouco mais avançada. Para mim, uma baita contratação. Repito, se não fosse o Soares indo para o Grêmio, seria a contratação no mercado de transferência. Chegada do Gerson é um aviso que o João Gomes já está certo em ser vendido para a Europa, Vene? Olha, a pergunta não confere, porque certo para ser vendido é se tivesse alguma negociação avançada, algo bem encaminhado. Eu acho que a chegada do Gerson é uma antecipação a uma futura venda do João Gomes, o que vai acontecer. É multa, o contrato dele vai até quando? Como é que é para tirar o João Gomes do Flamengo? É uma utopia você imaginar que o João Gomes vai cumprir o contrato dele até 2025. Eu acho que isso não vai acontecer. O próprio João Gomes externa isso, dá entrevista dizendo que o sonho dele é jogar na Europa, jogar uma Premier League, quem sabe. E a gente está falando de um jogador que tem um potencial absurdo, potencial de seleção brasileira. E é normal clubes europeus virem aqui ao Rio de Janeiro observar o João Gomes de perto. O Bayer Leverkusen fez isso na última temporada. Teve gente assistindo o jogo ao lado do Marcos Braz para poder acompanhar o João Gomes, mas ainda não tem nenhuma negociação. Mas a chegada do Gerson, para responder o internauta aí, é uma antecipação a uma futura saída do João Gomes. Se o João Gomes for vendido amanhã, o Flamengo não precisa ir correndo ao mercado para fazer uma reposição. Já tem o Gerson. E a gente está falando de uma posição ali no elenco que tem Vidal, que tem Pulgar, que jogadores de seleção chilena. Tem Thiago Maia, sabe? Tem o Gerson agora, tem o João Gomes. Então o Flamengo está protegido, digamos assim. Então é isso daí, nação. Então deixa sua opinião aí. Quem deve sair para a entrada do Gerson? Escreve nos comentários, deixa sua opinião. Vamos ver como que o Vitor Pereira vai se dar com o elenco do Flamengo, né? Inclusive, primeiro treino do Flamengo, os jogadores já ficaram impressionados com o Vitor Pereira. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. O Flamengo já está em preparação para o Mundial e a gente vai ver como que o Flamengo vai reagir com o técnico Vitor Pereira. Então é isso daí, nação. A gente se vê no próximo vídeo.